Hoje, então, nosso tema da live é sobre hábitos de vida e a sua influência na saúde pélvica de gestantes e de puérperas. E quando a gente pensa em hábitos de vida, a gente pensa em uma ampla gama de alterações, de mudanças comportamentais que nem sempre vão ser benéficas para a nossa paciente. Só que ela tá ali no dia a dia dela, então ela acha que aquilo ali é normal e ela nunca escutou algo diferente daquilo. Ela nunca ninguém chegou para ela e disse que aquele hábito que ela estava fazendo estava prejudicando algo no corpo dela, na saúde pélvica. E esse trabalho é muito da fisioterapia pélvica, porque a gente vai estar ali com a paciente por um bom tempinho, então a gente vai estar ali investigando vários pontos. Nem sempre todos esses pontos vão ser questionados e discutidos numa avaliação, mas ao longo do tratamento a gente vai conversar com a paciente e ela vai nos trazendo várias informações que vão ser muito importantes em mudanças de hábito. A gente fala muito da terapia comportamental. Então, quais são as mudanças comportamentais que nós vamos propor para a nossa paciente? Quais são essas mudanças que ela vai ter que fazer na rotina dela para que melhore a função miccional, a função evacuatória? Então, hoje o nosso tema da live é hábitos de vida e sua influência na saúde pélvica de gestantes e de puérperas. E eu vou começar falando de hábitos miccionais. E quais são esses hábitos no momento da micção que a paciente faz de maneira inadequada? O primeiro deles é um que é o top 1 das alterações dos hábitos miccionais, que é segurar muito a vontade de urinar. Isso vai fazer com que a gente sobrecarregue a musculatura de assoalho pélvico, A bexiga está sustentando um volume acima do recomendado ali para ela, vai estar forçando também os ligamentos e vai fazer com que a nossa bexiga se acostume a volumes cada vez maiores de urina. No entanto, com o tempo, pode favorecer a redução dessa atividade do detrusor, acarretando em mais resíduo miccional e, consequentemente, mais chances de a paciente, principalmente a gestante, de desenvolver uma infecção urinária. E isso aqui é muito comum, principalmente no ambiente de trabalho, onde a paciente às vezes não quer sair de uma reunião, vai esperando o tempo passar ali na reunião e aquela vontade, aquele desejo miccional vai só aumentando. Na gestação, ela vai perceber que ela não vai conseguir segurar por muito mais tempo igual ela segurava antes. Só que ainda elas continuam evitando esse desejo de ir ao banheiro, principalmente fora de casa. A gente vai falar sobre isso também, mas evitar de ir ao banheiro é um dos problemas que vão afetando a longo prazo órgãos pélvicos, músculos do assoalho pélvico, os ligamentos pélvicos, sobrecarregando todo esse sistema miccional. E a gente também tem o contrário, A gente tem aquela paciente que vai ao banheiro por prevenção. Por exemplo, o nosso caso, fisioterapeuta atende paciente de 1 em 1 hora. Eu tô tomando água a cada atendimento, então antes da próxima paciente vir, eu já vou ao banheiro. Só que eu não tenho vontade ainda de ir ao banheiro, eu já vou para prevenir. E esse é um hábito muito prejudicial também para a nossa bexiga, porque a nossa bexiga agora, ao contrário do que a gente viu anteriormente, ela vai se acostumar a volumes cada vez menores de urina. E com isso, os intervalos eles vão ficando cada vez mais curtos. Então essa paciente, ela vai acostumar esse detrusor a querer contrair com volumes pequenos. Isso vai acontecer lá na gestação em decorrência de toda essa ação hormonal
e também no peso desse útero ali em cima dessa bexiga. Então, ao longo dessa gestação, a gente vai ter uma redução dos intervalos, né? Uma redução aí desse padrão de intervalo que a gente vê na mulher normal, né? Eu ia dizer normal, mas a mulher não gestante. E a gente sempre tem que lembrar que o intervalo ideal entre uma micção e outra é entre 2 horas e meia a 3 e de 8 a 10 vezes. Então, se eu vou ao banheiro por prevenção, essa quantidade de idas ao banheiro vai aumentar e esse intervalo ele vai reduzir. Então, lembrando, essa bexiga ela vai se acostumar com volumes cada vez menores e a gente pode aqui gerar um quadro de urgência miccional, aí lá na frente até de uma hiperatividade dessa musculatura do detrusor por conta dessa alteração dos hábitos miccionais, levando aí a alterações também nervosas, né? Esse detrusor, todo esse comando nervoso, ele pode se alterar através desses hábitos inadequados que a gente tem. Então, ir ao banheiro quando a bexiga já está estourando, né? Então, evitar de ir ao banheiro ali no desejo miccional ou ir ao banheiro por prevenção, os dois opostos aqui são ruins. O ideal é que a gente espere ter o desejo, respeite esse desejo miccional e vá ao banheiro, né? Então, não precisa nem ir quando a bexiga está estourando e nem ir por prevenção. Outro ponto muito importante nesses atos miccionais é não sentar no vaso de forma correta. Como assim? A maioria das mulheres nos fala lá no consultório que ela não senta no vaso fora de casa. Hoje em dia, está super comprovado que a gente não vai pegar várias doenças como se achava, né, ali naquele vaso. Claro que nem sempre dá para sentar, porque é um vaso muito sujo, mas o que eu oriento muito para as minhas pacientes é: compra um lenço umedecido de álcool, hoje a gente encontra super fácil no mercado, e ela vai andar com aquele lencinho na bolsa. Foi para fora de casa, leva o lencinho, passa ali no vaso e ela consegue sentar. E esse é um hábito principalmente fora de casa, onde a paciente ela não quer sentar no banheiro para urinar e ela vai fazer xixi, ela vai urinar ali quase agachada. E eu quero lembrar vocês aqui de uma função muito importante do assoalho pélvico, que é o músculo postural. Como que essa musculatura vai relaxar no momento da micção e ela só relaxa nesse momento da micção e no momento da evacuação, senão ela tem um tônus basal constante. Então, como que essa musculatura vai relaxar para esse momento da micção se eu estou mantendo uma postura? Se eu estou ali em tensionamento de toda a região para me manter na posição agachada para urinar. Então, é super importante que a paciente sente lá no vaso para evitar que durante aquela postura em pé, né, agachada, ela tenha que aumentar a pressão intraabdominal. Por quê? Porque os músculos do assoalho pélvico não estão relaxando, então ela faz um aumento de pressão intraabdominal para tentar fazer com que a musculatura de assoalho pélvico consiga liberar para que a urina saia. E isso faz com que, além de uma pressão em cima de bexiga, em cima de assoalho pélvico, eu comece a tracionar também os ligamentos. Então, esses ligamentos, com o tempo, eles podem se tornar mais fracos, né? Mais distendidos, e com o tempo eles não vão sustentar de maneira adequada também os órgãos. Então, a gente tem um impacto aqui em gerar pressão em cima da bexiga, em cima de todos os órgãos pélvicos e também em cima de ligamentos e de assoalho pélvico. Então, é um hábito muito comum e é um hábito que a gente precisa corrigir com as nossas pacientes. E aqui a gente percebe muito também, principalmente quando a paciente tem mais dificuldade ainda para esse relaxamento de assoalho pélvico,
como essa postura ela aumenta muito a tensão nessa região, a paciente também vai desenvolvendo um aumento do resíduo miccional. E com isso, como eu falei lá onde a paciente fica segurando muito a urina, aqui nesse caso ela também pode desenvolver uma infecção urinária por não conseguir eliminar todo o conteúdo vesical. A gente tem ali que sobra dentro da nossa bexiga cerca de 60 ml. Quando passa disso, a proliferação de bactérias, né, ou de outros micro-organismos na região, ela pode aumentar. Então, a gente precisa eliminar essa quantidade ideal de urina, não ficar tanto resíduo ali e não também sobrecarregar toda essa musculatura de assoalho pélvico, gerando toda essa pressão ali na região. Então, a gente viu que um posicionamento adequado para micção também é importante. E aqui pensando em pacientes que têm essa dificuldade no relaxamento, mesmo sentadas, a gente também pode orientar que ela sente bem relaxada no vaso, que não tenha calcinha, que não tenha calça apertando, principalmente na região dos joelhos, porque isso vai gerar tensão em adutor e vai fazer com que ela tenha mais dificuldade em relaxar a musculatura de assoalho pélvico. Então, esses são pontos bem importantes para a gente discutir com a paciente. E outro hábito inadequado também que a gente percebe é um hábito relacionado à ansiedade. E a ansiedade ela está tomando conta da nossa população e muita gente não tem paciência de esperar toda a urina sair. E com isso, fica a urina nessa uretra e quando a paciente levanta, às vezes ela tem perdas de urina. E essa perda de urina nem sempre vai ser provocada por uma incontinência urinária e de esforço. Essa perda de urina foi provocada por um hábito inadequado nessa micção, onde a paciente não esperou todo o conteúdo sair. Então, pressa, o filho está esperando, tem que sair para trabalhar. Então, a pressa de não eliminar todo o conteúdo, de não esperar toda essa bexiga fazer o trabalho dela, assim a gente fica com resíduo ali na uretra e quando a gente levanta essa urina, ela pode vazar. A Gabi perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, Gabi, até amanhã à noite aqui no Instagram e depois lá no YouTube e também na página do Facebook. Quando a gente pensa também em não esperar toda a urina sair, a gente pensa também em outro hábito, que é fazer força abdominal para iniciar ou para finalizar o jato. E quando a gente pergunta para a paciente num primeiro momento, geralmente ela vai dizer que não. Só que quando ela leva o diário miccional para casa, que a gente pede para ela perceber mais esses hábitos, ela vai começar a perceber muitas vezes que para iniciar o jato, ela tem que fazer uma força abdominal ou para finalizar, para dar aquela sensação de esvaziamento incompleto, ela vai também fazer uma forcinha. Então, esse ato de não esperar toda a urina sair completamente ou não sentar no vaso ou esperar muito tempo para ir no banheiro faz com que às vezes a paciente queira fazer uma força para iniciar esse jato porque o assoalho pélvico não relaxa e o assoalho pélvico ele precisa relaxar antes de a gente ter a contração do detrusor. Então, relaxa o assoalho pélvico depois que o detrusor começa a contrair. E nesses casos, a paciente não consegue relaxar completamente e com isso, a bexiga ali não consegue iniciar sua ativação. Então, aqui é bem importante que a gente também oriente a paciente que não é para ela contrair para iniciar, não é para contrair para finalizar o jato, porque isso também vai causando desordens ali no sistema da região da bexiga e também de assoalho pélvico. Tá? Então, esses são pontos importantíssimos para a gente perguntar e para a gente também trazer essas modificações de hábitos para a paciente. Então, a gente viu aqui de parte urinária. Segurar muito a vontade de urinar, ir ao banheiro por prevenção, não sentar no vaso corretamente para micção, não esperar toda a urina sair
e fazer força abdominal para iniciar ou finalizar o jato. Esses são os hábitos miccionais inadequados que a gente mais encontra no consultório e que todos eles devem ser ajustados. Agora a gente vai falar sobre hábitos evacuatórios e eu quero saber de vocês, alguma dúvida até agora aqui na live? Deixa eu tomar uma aguinha. Sobre os hábitos evacuatórios, eles também têm bastante relação com o que a gente estava falando sobre a micção, e o primeiro deles é não respeitar o desejo evacuatório. Toda vez que a gente não respeita esse desejo evacuatório, as fezes elas vão perdendo água, vão ressecando e vai ficando cada vez mais difícil para a gente poder eliminar, principalmente na gestação e no pós-parto, que a constipação ela é tão comum. Então, a paciente teve desejo, ela precisa respeitar esse desejo evacuatório. E a gente entra em outro hábito inadequado também, que é não ir ao banheiro fora de casa. Que isso é unânime entre as mulheres. Não, o banheiro é ali do lado do escritório, eu não vou ao banheiro. Mas a gente precisa ir, principalmente quando a paciente tem uma queixa ali de constipação. E aqui a gente precisa orientar que se ela passar ali o dia inteiro fora de casa, ela vai ter que respeitar esse desejo evacuatório, mesmo lá naquele banheiro do escritório, né, ou do consultório. Ela precisa ir lá, porque senão pode ser que esse desejo só venha no próximo dia ou no outro, e quando vir esse desejo, ela vai ter cada vez mais dificuldade para eliminar. Vai ter que fazer muito mais força para esse cocô sair, vai ter ali um sangramento, uma fissura e chances de desenvolver também hemorroidas. Então, não ir ao banheiro fora de casa está intimamente ligado a não respeitar esse desejo evacuatório. Outro hábito que boa parte das pessoas não leva a sério é a posição para evacuar. Hoje, a gente tem banquinhos aí no mercado, até no domingo eu ganhei um banquinho do Cocócoras, que é um banquinho que é utilizado, que foi desenvolvido para evacuação. E essa posição para evacuação, ela vem de encontro aí com a posição de cócoras, que ela vai facilitar muito o relaxamento de toda essa região anal, relaxamento do bulbo retal, liberando bem esse canal reto anal e facilitando a descida das fezes. Então, a partir do momento que a gente apoia o pé ou no banquinho ou no próprio lixeirinho, se for um lixeirinho baixo, onde a paciente consegue colocar ali os pés e relaxar bem, já vai favorecer muito, porque já libera esse ângulo ano-retal e vai fazer com que as fezes saiam com mais facilidade. Vai perder aquela sensação de esvaziamento incompleto, ou ela vai ter que fazer muita força para essa evacuação, para essas fezes saírem. Então, a posição evacuatória, ela também é fundamental para o tratamento aí da constipação. Ah, mas e fora de casa? Nem sempre fora de casa a paciente vai conseguir ou um banquinho ou um lixeirinho baixo, mas em casa tentar dar prioridade para essa melhora de postura. E outra coisa relacionada à melhora de postura é o uso do celular no vaso. Eu já falei aqui várias vezes em várias lives sobre esse hábito tão ruim que as pessoas estão desenvolvendo agora, Antes era revista, agora é o uso do celular. E principalmente em mulheres constipadas e que têm já hemorroidas, esse hábito é terrível, porque esse hábito, primeiro que ele tira o foco do que a paciente foi fazer ali no vaso, então tira o foco do cocô, faz com que a paciente não se concentre na respiração que a gente passou para ela para evacuar e não fazer força naquele momento, faz com que ela fique muito mais tempo do que deveria naquele vaso e as chances de uma hemorroida surgir ou piorar é ainda maior, porque no momento que a gente está ali na posição para evacuar,
essa paciente ela está com região anal relaxada. Então, a partir do momento que eu fico muito tempo ali, os vasos da região, eles podem prolapsar e daí surgirem as hemorroidas, que geram tanto desconforto para a nossa paciente ali na gestação e que vão fazer também, às vezes, a paciente escolher ir para uma cesariana porque ela não quer ir para um parto por via vaginal com hemorroidas ali incomodando, doendo, né, tendo dificuldades ali na evacuação, principalmente no finalzinho ali da gestação. Então, muito importante sobre os atos evacuatórios. Então, a paciente deve respeitar o desejo evacuatório, ir ao banheiro fora de casa, cuidar do posicionamento, né? Cuidar para não usar o celular no vaso. E outra coisa muito importante é evitar a força para evacuar, né? Essa força para evacuar vai também levando os ligamentos pélvicos em estiramento, sobrecarregando musculatura, levando os órgãos para baixo. E se tem que fazer força, é um sinal de que o aspecto e a hidratação das fezes não está legal. Então aqui, essa força para evacuar já é um sinal de alerta. Opa, alguma coisa deve estar alterada ali e a gente precisa melhorar a água, né? Falar com a Nutri, para a Nutri também orientar uma melhor nutrição ali, melhor alimentação, para que a gente também trabalhe em conjunto para melhorar esses hábitos evacuatórios da paciente. Quando a paciente tem ali uma dificuldade para essa evacuação, a gente vai orientar também uma respiração adequada para ela naquele momento, para relaxar ela naquele momento, porque assim como eu falei de não esperar toda a urina sair, aqui a gente também tem pacientes que não conseguem ficar muito tempo sentadas no vaso, que não tem paciência para isso, né? Então, é uma questão fisiológica e as nossas pacientes não estão respeitando essa questão fisiológica. Então, ela parar, respirar, eu brinco até com as pacientes, boto uma musiquinha relaxante para evacuar, para que ela consiga se concentrar naquele momento, para que não precise fazer força e para que não surja mais danos ali na região, para que não piore aquele quadro, tanto de constipação quanto de hemorroidas. Alguma dúvida aqui sobre os hábitos evacuatórios? E agora a gente vai falar justamente sobre ingesta de água. Se a gente perguntar para a maior parte das nossas pacientes se elas consomem a quantidade ideal de água, elas vão dizer que eu tento, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber qual a quantidade ideal para aquela nossa paciente. O ideal recomendado, ele é feito através da fórmula 35 vezes o peso da minha paciente. Lembrando que a gestante, ela vai alterar esse peso ao longo da gestação e a gente tem que ir monitorando também essa evolução do peso e da ingesta de água, da necessidade de ingesta de água. Lembrando também que lá no puerpério, essa quantidade de água também vai ter que ser maior por conta da amamentação, que vai tirar bastante líquido, principalmente da região do intestino, para a amamentação. E as pacientes constipadas, elas sofrem bastante nesse momento em virtude desse ressecamento das fezes. Aliado também a todo o fator hormonal envolvido aí no puerpério. Então, muitas pacientes, elas deixam de tomar água em virtude das perdas de urina, da urgência, né, das idas constantes ao banheiro. Só que muitas pacientes não sabem que a urina ela fica mais concentrada, ela vai irritar ainda mais a mucosa vesical, contribuindo com isso para mais urgência, mais perdas de urina. Então, a gente tem que seguir ali a quantidade ideal de água, mesmo com perda de urina, não pode parar de tomar água. E outro ponto muito importante, achar que todo líquido é água. A gente precisa de água mesmo. E existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de tomar água e acabam substituindo por outros líquidos como refrigerante, suco, né, água com limão, água saborizada.
e a gente precisa de água. Eu sempre falo para as minhas pacientes que eu não queria colocar gasolina no meu carro, né? Porque a gasolina está cara, eu não queria, eu queria colocar outro tipo de líquido ali que fosse mais barato, até água. Só que o meu carro ele não anda sem gasolina, então eu preciso colocar gasolina nele. E isso funciona com o nosso corpo também. O nosso corpo ele não é movido a suco, a refrigerante, a café. Não, ele precisa de água. Então a gente precisa explicar isso para nossa paciente. Ah, mas eu consumo chá o dia inteiro. Chá não é água, né? Ah, chimarrão também não é água. Então, dá prioridade aí para a quantidade ideal de água e consumir água. E existem aquelas pacientes que elas batem até a meta de água ao longo do dia. Porém, o consumo, ele é todo num período só. Por exemplo, aquela paciente que não toma água ao longo do dia, para que não precise ir ao banheiro fora de casa, mas quando ela chega à noite, ela toma toda a quantidade de água que deveria e passa a noite indo ao banheiro para urinar. Então, esse hábito de consumir tudo no único momento, a água, também não é legal, porque isso vai sobrecarregar todo esse sistema urinário e vai fazer com que a paciente vá muitas vezes ao banheiro depois. Então, a gente precisa tomar a quantidade ideal de água, mas essa quantidade ela deve ser espaçada ao longo do dia, para favorecer aí todo o sistema urinário, para não sobrecarregar a região de assoalho pélvico, região vesical, e para que não faça com que a paciente vá trilhões de vezes ao banheiro, principalmente à noite, né? Que é o que a gente tem aí de um padrão das pacientes. Chegam em casa à noite e vão tomar toda a quantidade de água, e daí vão passar a noite indo ao banheiro. Tá? Então isso aqui é muito importante para a gente falar para elas também, que não é só bater a meta, é fazer com que essa meta seja cumprida ao longo do dia, né? E sobre os hábitos de higiene, né? Os hábitos de higiene eles também podem prejudicar a nossa saúde pélvica. E quando a gente está falando de hábitos de higiene, a gente está falando de excesso de higiene, né? Então, onde a paciente às vezes vai higienizar dentro do canal vaginal, que isso não deve ser feito. O uso de um sabonete normal ou um sabonete íntimo com muito produto químico, que também pode irritar tanto a região de canal vaginal quanto a região da vulva. E essa irritação ela pode daqui a pouco produzir uma hipersensibilidade, produzir aí até uma vulvodínia, né, em decorrência aí de hábitos inadequados. Ou aquela paciente que faz uma higiene de forma inadequada depois da micção, depois da evacuação, né, faz com que passe o papel higiênico que irrite muito a região, passe de uma forma muito intensa ali, usa absorvente diário. Então, isso tudo pode fazer com que a paciente tenha uma candidíase de repetição, irrite ainda mais a região da vulva, sobrecarregue a musculatura de assoalho pélvico, aumentando tensão, podendo aumentar o tônus muscular, né? Então, essa questão de higiene, ela também é nosso papel, né? Orientar a forma correta para higienizar a região, orientar um produto específico para ela fazer a higiene. Vocês devem estar se perguntando, né? Ah, que produto? O produto para higiene da vulva é o mais basiquinho possível, né? Sabonete de glicerina, de preferência sabonete líquido, que não fique ali no banheiro, né? Que não seja sabonete em barra, que não tenha muito cheiro, muito produto químico. Hoje tem vários orgânicos, né? Vários também veganos que evitam ao máximo qualquer produto químico derivado de petróleo para que irrite o menos possível aquela região. E atividade física? A atividade física também sobrecarrega a nossa saúde pélvica, né? Influencia na saúde pélvica. Deixa eu só tomar uma aguinha. Quando a gente fala de atividade física desempenhada com
ou inspiração no momento que eu vou fazer força ou uma apneia, ela sim pode prejudicar e sobrecarregar os órgãos, ligamentos e musculatura de assoalho pélvico. Então, as atividades principalmente de alto impacto, né? Vamos citar aqui o próprio jump, o próprio crossfit, a corrida, todas essas atividades sem uma preparação corporal para tal, principalmente da parte respiratória, ativação de abdômen e ativação de assoalho pélvico, elas podem sim gerar um impacto constante, um impacto diário nos ligamentos pélvicos, levando os órgãos em sentido caudal e sobrecarregando musculatura de assoalho pélvico. Então a gente vê muito lá no consultório que às vezes a paciente não sabe nem se respira na atividade física. Ela não sabe nem se ela... eu não sei se eu solto o ar no momento que eu faço força. Eu acho que eu tranco o ar. Esse trancar o ar vai fazer com que aumente a pressão intraabdominal e aumente a pressão na região pélvica. Então, sim, a atividade física, ela pode sim influenciar na saúde pélvica, desde que feita de maneira inadequada. Quando a paciente vem para o nosso tratamento e a gente vai explicar ponto a ponto para ela como vai ser essa ativação, como que ela vai respirar no momento do esforço, como que ela vai ativar aquele abdômen, daí sim aquela atividade não vai estar sobrecarregando aquela região. Mas ao contrário disso, aquela paciente que não tem orientação nenhuma ou é orientada de maneira inadequada, ela vai sim ter um impacto na região de assoalho pélvico. E as nossas posturas do nosso dia a dia, elas também podem influenciar na nossa saúde pélvica. A postura sentada de maneira inadequada, onde a paciente senta ali na cadeira, vai ao longo do dia cruzando as pernas ou trazendo o tronco para frente, sentando em cima dos joelhos. Tudo isso vai alterar a biomecânica pélvica, pode aumentar ali a tensão da musculatura de assoalho pélvico e fazer com que altere funcionalidade, fazer com que aquela tensão provoque dificuldades ali no recrutamento muscular, em fazer o papel que aquela musculatura deveria. Então, sim, a postura sentada de maneira inadequada, principalmente de perna cruzada e sentadinha em cima do joelho, vai sim acarretar em alterações biomecânicas aqui na pelve. Além dessa postura sentada, a gente também tem a postura para levantar e deitar da cama. Então, toda vez que a gestante levanta da cama de barriga, de decúbito dorsal, a gente vai ter sim um impacto naquele abdômen e esse aumento de pressão nesse abdômen vai ser refletido lá nesse assoalho pélvico. Então não é só, vai gerar dor na lombar, vai piorar a diástase. Não é só isso. A gente pode também ter um impacto nos órgãos pélvicos e na musculatura de assoalho pélvico por conta dessa pressão no momento de levantar e no momento de deitar. E também alguns estudos já trazem a relação do uso de salto durante o dia a dia ou um calçado que já altera a mecânica corporal ali, trazendo encurtamento de isquios tibiais, alterando toda essa mecânica corporal que com o tempo pode alterar a biomecânica pélvica e, como eu falei lá da postura sentada, alterando essa biomecânica pélvica, a gente também altera a biomecânica da parte muscular, a função muscular. Então, sim, as nossas posturas do nosso dia a dia, elas vão alterar de uma forma bem presente a nossa parte pélvica, a nossa saúde pélvica, saúde urinária, saúde miccional, saúde sexual. E todos esses hábitos, eles vão ser identificados lá no momento tanto da anamnese e também durante o nosso tratamento. Pode ser que vários desses a paciente só vai relatar depois de um tempão. Um dia ela chegou na consulta e ela me falou que ela faz um hábito desse. A partir daquele momento eu já tenho que corrigir, Ou ali nos diários a gente viu, a paciente usa celular no vaso,
ou a paciente está evitando muito esse desejo miccional. Então, a partir daquele diário ali, a gente também vai traçar orientações para a nossa paciente.